A história de hoje se chama Amigos até a Morte, tá? Uma história sensacional, um enredo muito legal do Tex, tá? E eu quero te convidar para curtir essa história até o fim, que o final tem uma viravolta muito legal. Outra coisa, se inscreve no canal, dá aquela força, tá? A gente precisa da tua inscrição, a gente precisa do teu like. E se por acaso tu não quer ouvir a minha narração junto com meus comentários e a minha visão da história, tu pode simplesmente tirar o áudio e só ficar lendo, porque vai passando devagar na tela as cenas e tu pode ler também normalmente, tranquilamente. Beleza? Grande abraço, vamos curtir essa história. Vamos lá então, Amigos até a Morte. Texas, uma tarde quente de setembro nas margens do Rio Grande. E aí nisso a gente vê alguns caras perseguindo o Tex, né? E atirando nele, né? E ele fugindo a cavalo aí na cena. Esse caras, bang, bang, tira, alguém gritando, avante! Bang, bang. E o Tex fugindo de um bando ali atirando nele. E nisso alguém do bando fala, né? Que é um cara com uma estrela de xerife. Diz, ele não pode atravessar o rio. Derrubem o cavalo. E outro diz, com muito gosto. Né? Que seria com muito gosto. E o Tex dá um tiro para trás e nessa cena a gente vê que é o Tex mais novo, né? É o Tex Wheeler, né? O jovem Tex ainda na época que ele era considerado um criminoso, ainda era procurado. E ele vira e dá um tiro para trás e pega bem na arma do xerife. O xerife estava atirando nele. E o xerife grita, raios! E o Tex continua fugindo, né? Bala para todo que é lado e pensa, esses cabeças de bezerro querem me matar. Tentar atravessar embaixo desse chumbo seria suicídio. E aí ele para, desce, né, apeia e diz, saia daqui, Dinamite. Então ele pede pro Dinamite sair, né. Então, ainda na época que o Tex tinha o Dinamite, quando era novo, né. E ele esconde atrás de umas pedras e começa a devolver devolver artilharia, né, devolver tiro para os caras, né. E aí o xerife diz pro pessoal, apeiem, façam um escudo com os cavalos. Então eles pararam, porque eles estavam a descoberto, até que já estava atrás de umas pedras, né? E eles deitaram os cavalos para ficar atrás dos cavalos e atirar. E aí um dos caras fala, naquela posição ele pode dar muito trabalho. E o xerife diz, mas o tempo é nosso. Ele não pode sair de lá. Uma hora vai ficar sem balas e será o fim do bandido Tex Wheeler. Então, como eu falei, ele ainda era bandido, né? Ainda está sendo perseguido. Quer dizer, ele nunca foi bandido, mas ele era procurado na época, né? E os caras achavam que ele era bandido, né? Por causa da morte do, dos caras que mataram o pai dele, aquela história toda, né? Toda aquela história da origem do Tex, né? Que ele se tornou lá no início da origem dele, se tornou um procurado, né? E o Tex atrás das pedras pensa, acham que me encostaram na parede, mas estão enganados. Só precisa esperar escurecer. Então, ele vai aguentar ali até escurecer para poder escapar dos caras no escuro. E nisso alguém olha ele com uma luneta, né? Vê ele de costa atirando nos caras lá no xerife, aquele monte de ajudante, talvez pessoas ali de alguma cidade que o xerife reuniu para pegar o Tex. E aí o cara que está cuidando ele pensa, apesar do xerife estar no calcanhar dele, o Wheeler conseguiu chegar vivo até aqui. Ele não me decepcionou. Mas agora vai ser para valer. E aí ele tá com um cavalo ali com uns 4 rifles enfiados no cavalo, né? Dá pra ver que o cara é tipo um caçador, assim. E ele tira um rifle de longa distância que tem uma luneta, né? E ele pensa, o sol está baixando e sopra vento contrário. Melhor assim. Nunca gostei das coisas muito fáceis. E aí ele mira e dá um tiro. Bang! E o Tex olha para trás e diz, que diabo tem alguém atrás de mim no lado do México, né? E o tiro que ele deu arrancou o chapéu do xerife. Quer dizer, ele não atirou no Tex. Ele atirou para espantar os caras que estão perseguindo o Tex. E o xerife, quando perdeu o chapéu, gritou, inferno!
E alguém disse, estão atirando. E outro disse, deve ser um cúmplice de Wheeler. E o xerife fala, está usando um rifle de longo alcance. Temos que sair da linha de tiro dele. E nisso o Tex já viu que os caras estavam atrapalhados com o cara que estava dando cobertura por Tex e pensou, é a chance que eu esperava, agora ou nunca. E ele subiu no dinamite e saiu correndo em direção ao lago para atravessar para o lado do México. E gritou, "Iá!" E entrou no lago. E o xerife grita, maldição, o Wheeler está fugindo. E outro, o ajudante do xerife diz, eu pego. Quando ele disse eu pego, o cara lá que está atirando com a arma lá de longo alcance, deu um tiro que pegou ali na sela do cavalo do cara. E o cara gritou, ah! Né? Mas não quis acertar nele, só deu para assustar, para ele não atirar no Tex. Nisso o Tex já atravessou o rio. E o cara que estava dando cobertura pro Tex diz, bem-vindo ao México, Sr. Wheeler. Ele pensou com ele. E o Tex não viu quem é ainda. E o Tex conversa com o Dinamite e diz, alguém deu uma mão, meu velho, mas é melhor a gente sair daqui. O xerife e o pessoal dele ainda podem mandar bala em mim da outra margem. Quer dizer, os caras ainda estão na outra margem, mas já cada vez mais longe, né? Mais para não arriscar. Né? E nisso a noite começa a cair, né? Entardecer e tal. E aí quando chega a noite, o Tex está fazendo aquele cafezinho dele tradicional, com uma fogueirinha. E chega o cara que deu cobertura para ele, né? No tiroteio. E Tex sentado com café, olha ele chegando com o cavalo, diz... Eu estava me perguntando, quando você viria, amigo? E aí o cara fala, há tempo de me oferecer uma caneca do seu ótimo café. E o Wheeler alcançou para ele a caneca com café e disse, eu lhe devo. Depois da sua intervenção, aqueles homens se juntaram para acabar comigo. E ele disse, você se safaria mesmo sozinho. Dá para ver que leva jeito. Não são muitos os homens que escapam de alguém como o xerife Eisner. E um desses é Tex Wheeler. Quer dizer, o cara sabia que o nome dele era Tex Wheeler. E o Tex responde. E não são muitos os que atiram com tanta precisão. Um desses é Vincent Johnson. E aí o Johnson disse para ele, então me conhece? E o Tex diz, para um procurado como eu, é boa norma conhecer os caçadores de prêmio, para não ser pego de surpresa. Mas você conseguiu. Tipo, conseguiu pegar ele de surpresa, né? Não consigo ver por que me ajudou. Quer receber a recompensa sozinho? Aí o Johnson deu uma risadinha, né? Na verdade, faz um mês que estou no seu rastro por esse motivo. E o Tex diz, e ainda quer? E ele diz, né? O Johnson fala, Tex, ao contrário de muitos dos meus colegas, eu sei diferenciar antes de capturar um bandido. Gosto de ser o juiz dele. Eu investiguei e soube que as pessoas só têm palavras de estima e reconhecimento por você. Falam um monte de coisa boa sobre o magnífico fora da lei. E o Tex diz, me chamam assim? Eu sempre agi seguindo um código de honra pessoal. E o Johnson diz, claro, matar Tom Rebo e os patifes do Cofim e do Mallory não foram crimes, mas atos sagrados. E o Tex diz, penso mesmo, você também deve ter perdido alguém que amava Vincent. E o Johnson diz, né, que é Vincent Johnson, né? O Johnson diz, eu tinha um irmão, Walter. Era um esquentado, meio como eu. Sempre pronto para arrumar encrenca, mas com um bom coração, que levou bala num beco escuro de Laredo. E o Tex diz, você achou o assassino? E o Johnson responde, infelizmente não, mas um dia eu pego o sujeito. E ele vai ter o fim que você deu aos que mataram o seu pai e o seu irmão. Obrigado pelo bom café. Eu vou andando. Preciso achar o rastro de alguns patifes de forca.
alguns enfeites de forca. E o Tex ficou, né, pensando e disse: não vou esquecer você, Vincent. Talvez um dia eu possa retribuir. E aí o Vincent Johnson sobe no cavalo dele e diz: quem sabe, o oeste não é tão grande pra gente como nós. Boa sorte em tudo, Tex. E foi embora. E Tex diz: hasta logo, Vincent. Um dia a gente se encontra. E a nossa história vem pro presente. Tudo aquilo que aconteceu foi num passado, né? Quando o Tex era novo, né? E agora já tá o Tex um pouco mais velho, já Ranger, mais maduro, né? Já provou sua inocência. Toda aquela história que a gente sabe do Tex. E a gente volta para a cena, né, do Tex chegando numa cidade e encontrando um xerife que ele conhece. Cidade de Resolution, Arizona, muitos anos depois, quer dizer, muitos anos depois do que havia acontecido, né? E o xerife diz: raios me partam, se não é o mais mortífero tição do inferno nascido sob as estrelas do Texas. Que bom te ver, Tex. E o Tex diz: eu digo mesmo, Logan. Mas dessa vez não é uma visita de cortesia. E o Logan diz: entre, vamos conversar com calma. E aí o Tex começa a conversar com o Logan, né? Com o xerife Logan, diz: então Vincent Johnson teria matado 2 homens a sangue frio. Se eu não conhecesse você, Logan, não acreditaria. Quer dizer, o Tex já é amigo do Logan também, desse xerife, né? E o Logan diz: o salão estava cheio de testemunhas quando o caçador de prêmios encheu de chumbo o guarda-costas de Ken Jarman. Um Jarman, tem um tal de Jarman, então. Ken Jarman. Que está envolvido com o Vincent. E o xerife continua: já faz um tempo que se diz que Johnson está mal. Bebe demais e é viciado em jogo. Naquela noite, ele estava perdendo para o Jarman no pôquer e perdeu a linha. E aí o Tex fala: pela reconstrução dos fatos, Vincent acusou Jarman de trapacear e depois sacou. Então os dois estavam na mesa? E me espanta que ele tenha errado daquela distância. Quer dizer, como ele era um caçador, né? Não podia ter errado na mesa, perto do Jarman, ter errado o tiro, já que o Johnson, o Vincent Johnson, é um cara, né? Um caçador de recompensas, né? Tem uma boa artilharia. E aí o xerife responde: Jarman seria acertado em cheio se os homens dele não fizessem escudo. Quer dizer, os 2 seguranças do Jarman então ficaram na frente. E Tex diz: esse Jarman é muito amado. Guarda-costas que se matam por ele. E aí o xerife disse: depois do tiroteio, Johnson conseguiu fugir pela pradaria e não deixou rastros. Eu não posso ir além da minha jurisdição, mas agora que você está no caso, as horas dele está contada. E o Tex diz: pode ser. Antes de partir, eu gostaria de uma cerveja fresca no salão, talvez aquele onde houve o tiroteio. Se o Sr. Jarman não se incomodar, já que o local é dele. E aí o Logan, o xerife, diz: imagine, ele receberia você de braços abertos, mas está fora da cidade. Como é um empresário importante, foi inspecionar seus negócios em Washington. E o Tex diz: então vamos nos conhecer outra hora. Obrigado pelas informações, ajudaram muito. E o Tex abriu a porta, né, do escritório do xerife e saiu em direção ao salão. No caminho, o Tex pensa: não acredito numa só palavra que ele me disse. Ou Logan perdeu totalmente o bom senso, ou está do lado de Jarman para incriminar Vincent. Mas por quê? Eu preciso de respostas. Quer dizer, então o Tex ainda acha que o Vincent Johnson, que foi o cara que salvou ele quando era novo, ali, como a gente viu no início da história, ele é inocente, tem alguma armação pro cara. E ele vai descobrir no salão. E aí dentro do salão ele já pergunta pro garçom, né, que fala para ele:
Pois não, posso ajudar? E Tex diz, sim. Me diga uma coisa, o que acha de Ken Jarman? E o garçom diz, devo achar que é um cavalheiro, já que é meu patrão e dono de meia cidade. Mas o que eu penso mesmo é que é um patife. E eu não lhe falei nada, quer dizer, não falei nada, tipo, fica frio que só opinião. E o Tex diz, claro, e continua. E sobre o recente tiroteio com Vincent Johnson, também tem que pensar como Jarman? Quer? Com quem diz, tu tem a tua opinião sobre isso? E aí uma moça que estava atrás do Tex chegando fala atrás dele, né? Eu penso do meu jeito, disse a moça. E não tenho medo de dizer, Sr. Wheeler. Veio prender Johnson? E Tex diz, depende de como tudo aconteceu de fato. E a moça diz, então vamos subir. Quer dizer, ela vai contar alguma história para ele, né, em particular. E o Tex pergunta quem ela é, né? Com quem tenho a honra e o prazer de falar. E ela diz, Alison, sou amiga de Vincent. E o Tex diz, não é um bom momento para ser. A cidade toda está contra ele. E aí ela diz, sei que já falou com o xerife Logan, mas ele não tem nenhum poder. É Jarman quem manda. Quer dizer, quem manda na cidade é o Jarman. E ela continua. Quem não respeita a lei dele é eliminado ou acusado injustamente. Na noite do tiroteio, eu estava no salão e vi uma armação pro Vincent. E Tex diz, imaginei. As tais testemunhas são pagas por Jarman. E ela completa. Ou tem muito medo de falar. Jarman é capaz de tudo e já mostrou isso. Eu também fingi não ter visto nada para poder achar alguém honesto a quem contar a verdade. E encontrei. Nisso, a cena vai para um outro local. Mina de Silvers Rock. Algumas horas depois. Quer dizer, então umas minas lá, a gente olha a cena da mina, né? Lugar um pouco sombrio também. E aí a gente vê o Jarman com o bando dele na entrada da mina. E o Jarman diz, tem certeza que ele está escondido aqui, Santana? E o Santana responde, seguro, Jeff. O Santana é tipo um meio estilo indígena, meio mexicano, meio indígena, assim, um estilo estranho, mas mais puxado para o indígena mesmo. E o bando parece que tem alguns mexicanos, alguns indígenas ali misturados no bando do Jarman. Pelo jeito, todos fora da lei. E aí o Santana fala, o caçador de homens é habilidoso, mas não a ponto de me enganar. Eu achei os rastros. Vão para a velha mina. Quer dizer, o caçador de homens seria o Vincent Johnson. E ele é índio mesmo, porque se ele achou o rastro, ele é bom de rastro, ele é indígena. E aí o Jarman responde, quase fico chateado por ter achado tão cedo. Eu já me sentia como na guerra, quando caçava escravos fugitivos e desertores. Bem, ao trabalho. E aí eles foram galopando, né? O bando todo galopando em direção à mina. Nisso, o Vincent Johnson já está observando eles de longe com uma luneta. E pensa, né? De dentro de uma das casas que estão na mina, ele já pensa. Depois de dar tantas voltas, o patife do Jarman e seu bando de assassinos me encontraram. Vou usar astúcia, quer dizer, ele procurou fugir do local. Eles vão ter que me procurar. E aí ele entra dentro da mina, né? Já com uma arma na mão, com um rifle na mão, né? E um lampião para poder iluminar o caminho dele dentro da mina. E os bandidos chegam na porta da mina, né? E o Jarman diz, ele pode ocupar a gente por horas nesse labirinto. Talvez fosse melhor esperar. Mas a mina pode ter outra saída. E aí o Santana diz, vamos entrar atrás dele, Jeff. E eles entram dentro da mina, né? Com umas tochas na mão para iluminar também. E o Vincent mais à frente diz, estão no meu pé, mas não vão me pegar. A saída está perto. Vou pegar o cavalo e sumir.
é questão de... Quando ele ia dizer que era questão de tempo, que ele saiu na mina, ele disse, maldição. Do lado de fora estava o Santana e mais um capanga esperando ele. E o Santana diz, achou que era esperto, cara pálida? Mas não é. E o outro bandido que tá com ele ri, né? Ha, 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 ha. E aí o Johnson diz, pior pra você, já se atirou no chão e já acertou o cara que tá com o Santana, já matou ele. E acertou 2 tiros no rifle que tá na mão do Santana, que diz 1000 diablos. E aí ele puxou uma machadinha que ele levava na cintura, né? Uma machadinha indígena. E gritou, yeah! E foi pra cima. Foi pra cima do Johnson que tava no chão. Chutou a cara dele, que gritou, ah! E levantou o machado pra bater em cima dele e gritou, morra! Quando ele ia dar uma machatada no Vincent Johnson, o Jarman chegou e disse, para Santana, Vincent Johnson merece uma morte lenta e eu quero apreciar o espetáculo. E aí o Johnson olhou e viu o Jarman. E o Jarman responde pro Johnson, você conseguiu fugir da emboscada no salão e despistou meus homens, mas a sua sorte descarada acabou. E o Johnson diz, safado, sujo. E Jarman responde, o sujo aqui é você. Acenda uma fogueira, vamos começar a festa. Nisso, Tex chega na entrada da mina e pensa, Allison falou a verdade. Jarman fingiu a viagem de negócios para juntar uns capangas e sair atrás do Johnson, que finalmente tinha achado as provas de que Jarman matou o irmão dele e cometeu o erro de querer enfrentar o Patife sozinho. Mas agora eu estou com ele. E nisso o Tex está entrando a pé, né? Largou o cavalo dele e está entrando na mina. E vê um grito, ah! E alguém rindo, ha, 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 o passarinho demorou para cantar. Tipo, ele custou a gritar, mas com a dor ele acabou dando um grito. Estava sendo torturado o Vincent Johnson, preso no chão, com os braços presos, né, pelos pulsos, com umas estacas cravadas no chão, formato de cruz, e sendo torturado, né? Santana aquecendo uma faca na fogueira, e o Jarman fala, eu já achava que Santana tinha perdido o toque mágico. E o Santana responde, ninguém fica quieto com a minha faca, nem os mortos. E o Johnson diz, Jarman, você acha que é durão, mas é só um covarde sujo. Só sabe atirar pelas costas. Quando ele ia dizer pelas costas, tomou-lhe um chute na costela do Santana. Tuc. Que chegou a dar um urro. E o Jarman falou, se fala do seu irmão, ele não merecia ver por quem estava sendo mandado para o inferno. Mas você vai me olhar nos olhos, antes de ter o mesmo fim. E conforme ele tá falando, o Jarman tá falando, já aparece o Tex nas costas dele no escuro, assim, na penumbra de uma casa, né? Que é bem onde ele tá. E ele segue falando, o Jarman. Corte o nariz dele, Santana, por meter a fuça na vida dos outros. Quando ele termina de falar, o Tex chega e pega ele pelo pescoço e encosta a arma na nuca. E eu, Jarman, posso me meter na sua vida? Diz Tex. E o Jarman olha assim. E o Tex fala que já pode estar no fim, quer dizer, a vida dele já pode estar no fim. E ele olha para trás e diz, Wheeler. E o Johnson já grita ali deitado, Tex. E o Santana, que é indígena, né, fala, águia da noite, quer dizer, ele conhece, né, sabe com quem tá lidando. E o Tex diz, vocês me conhecem de fama, então sabem que eu não brinco. Soltem o Johnson ou seu chefe morre. Aqui teve um erro na história que eles escreveram solte o Logan. No caso, o Logan é o xerife, né? Então ele queria dizer soltem o Johnson, né? Que é o cara que tá deitado. Ou seu chefe morre.
E aí um dos capangas diz, você também. E aí E continua. Diz, você pode ser rápido, Willer. Mas são 5 contra 1, não tem chance. E o Tex diz, pode ser, mas você e ele vão antes pro inferno. E aí, numa dessa, um que é bem índio mesmo, né? Puxou a arma e disse, fogo no Ranger. E o Tex só gritou imbecil, já deu-lhe um tiro nos peitos e já acabou com ele. Só gritou, já era, esse já era. E o outro gritou, atirem. E aí um falou, o chefe tá na frente. E aí o Tex dá uma coronhada no Jarman, né? E diz, é todo seu. E o Jarman cai. Quando o Jarman cai, o Tex se atira pro chão. E os dois atiram reto onde o Tex tá, né? E o Tex do chão já atira e já acerta os dois. Já acerta mais dois. E aí outro vem e diz, muere, cabrão. Provavelmente um mexicano, né? Tipo, morre, cabrão. E o Tex gira e atira, acerta nele também. E fala, otimista. Só deu um tiro e ele gritou, E nisso já vem o Santana com uma faca. Gringo maldito já vem com a faca pronta para atirar no Tex, né? Para lançar a faca. Mas quando ele tá passando onde tá o Vincent Johnson no chão, Johnson levanta as duas pernas e dá um plup nele para desequilibrar. E diz, calma, Santana. E o Santana cai no chão e larga a faca. Nisso, o Johnson consegue puxar uma estaca, né, do chão, né? Com muita força ele consegue desenterrar a estaca. E o Santana diz, eu te mato, Johnson. E nisso ele já tá com a faca do Santana na mão e já cortou a corda que tava amarrando o braço dele na estaca e diz, tente. E o Santana foi pra cima dele. E quando o Santana foi pra cima dele, levantou o machado, ele segurou o braço com o machado e espetou a faca com a outra mão e já acabou com o Santana. Nisso o Tex leva um tiro que passa de raspão e já devolve matando mais um índio, que era do bando. E diz, era o último. E aí o Vincent Johnson diz, Tex, o céu mandou você, meu amigo. Por um momento eu vi a cara da morte. E o Tex fala, o importante é que foi uma olhada rápida, mas ainda não acabou. Jarman está vivo, só perdeu os sentidos, né? O Jarman tinha tomado uma coronhada do Tex, né? Justamente para ir para a justiça, o Tex já fez isso, né? E aí o Vincent Johnson diz, que pena, também deveria ter morrido. E o Tex diz, mas ainda não acabou. Com as provas que você conseguiu e que Allison me mostrou, Jarman pode ir direto para a forca. Ou com os amigos que tem, poderia se safar com trabalhos forçados. Ainda seria melhor que nada, diz Johnson. E nisso Johnson chuta ele e diz, acorde, canalha. E ele grita, E aí o Johnson pega ele pelo pescoço e coloca a arma na nuca dele. E diz, ainda quer bancar o arrogante? E o Jarman diz, não, piedade. E aí o Johnson dá-lhe outra coronhada. Pare de suplicar, Patife. Matar um homem a sangue frio não é o meu estilo. Você vai passar o resto da vida em uma amostra do verdadeiro inferno para onde vai um dia. E aí o Jarman diz, sim, Johnson, eu vou acabar no inferno, mas você vai junto comigo. E nisso ele puxa uma faca de dentro do casaco, do sobretudo que ele tá, e vai em direção ao Johnson. E o Tex grita, sai de lado, Vincent. E o Vincent se abaixou, se esquivou, e o Tex dá um tiro e pega no peito do Jarman. E o Vincent diz, né? O Vincent Johnson fala, venenoso até o fim, hein? E o Tex diz, é da natureza das cascavéis, mas agora não morde mais, quer dizer. Mas acabaram matando o Jarman também, não deu para levar para a justiça. E aí na cidade de Resolution, na manhã seguinte, Tex está chegando com um cavalo com o Jarman ali, esticado o corpo em cima ali, não dá para ver porque tá, né, sobre o cavalo. E o xerife Logan diz, já voltou, Tex? Eu falei que a sua presa não ia escapar, né? Achando que quem tá no cavalo era o Johnson, né? E aí o Tex diz, mas você não esperava esta presa. E aí ele olhou e diz, quem, Jarman?
que história é essa? Cadê o Vincent Johnson? E aí o Tex diz, está chegando com o resto do bando. E nisso o xerife olha e vê o Johnson chegando com mais uns 3 ou 4 cavalos atrás dele, cada um com um corpo em cima dos cavalos, trazendo o resto dos caras do bando. E o Tex diz, é melhor mandar alguém avisar o coveiro. Hoje ele vai ter muito trabalho. E o xerife diz, por 1000 diabos. E aí nisso, né, já tá o xerife ali tranquilo. E a gente vê o Vicente Johnson conversando com o Tex já depois de ter entregue os bandidos ali pro xerife. Né? E o Johnson diz, nem acredito que estou de novo andando nas ruas de Resolution. E o Tex diz, vai se acostumar. O xerife Logan não é um coração valente, mas não estava na folha do Jarman. Agora que tudo se esclareceu, ele não vai mais te incomodar. Se não, sabe onde me achar. Nós somos amigos para a vida toda. E para a morte, não esqueça. E o Johnson diz, não vou esquecer. É uma honra ter a amizade de Tex Willer, um homem justo. E o Tex diz, e eu sou mesmo também. Graças a um caçador de homens que há 20 anos me deu a chance. Mas chega de papo, alguém quer te abraçar. E nisso vem vindo a moça, né? O vestido vermelho. E o Johnson diz, Alison, que é a moça que deu toda a letra pro Tex poder resgatar o Johnson. E ele abre os braços e ela vem de braços abertos para abraçar ele. E a nossa história termina aqui. Sensacional essa história, né? Eu quero agradecer por ter chegado até aqui, ter curtido toda a história. Né? Foi muito legal. Desenhos sensacionais, mais uma grande história do nosso herói, né? Do nosso Tex, nosso Ranger. Um grande abraço, não te inscreve, se tu te esqueceu de dar o like, te inscrever no canal, te inscreve aí, dá essa força. Um grande abraço, até a nossa próxima história.